no livro do profeta Jonas. Deus vai te pegar nessa noite. Deus colocou uma palavra no meu coração e ela queimou durante toda a semana. Eu falei dela durante várias vezes. E vou estar pregando essa mensagem no próximo dia que o Senhor permitir. Mas eu quero que vocês entendam que Deus, Ele mudou a mensagem porque alguém mudou o coração aqui. Vamos lá. Eu estou pronto para poder ser esse conduíte do Espírito. Não é sobre aquilo que eu gosto, não é sobre aquilo que eu preparei, mas é sobre aquilo que Ele quer falar. É sobre nós entendermos e respeitar a vontade dEle. Já preguei uma mensagem muito bem elaborada, e Deus no dia falava, eu quero que você pregue isso, mas a mensagem estava tão bem montada que eu falei, não, aqui eu tenho certeza que será bem mais confiável. Eu nunca mais faço uma loucura dessa. Se Deus pediu para mudar, então vai. Amém? Jonas capítulo de número 1. Quem achar e pudesse colocar de pé em reverência à palavra, por favor, me acompanhe. A quem pertence a tua mente nesse momento? Quem é o dono da sua mente nesse momento? Só você pode responder isso. Existe uma batalha, uma guerra entre carne e espírito. A Bíblia diz que aqueles que vivem segundo a carne, eles só cogitam sobre ela. Mas aqueles que vivem segundo o Espírito, eles andam segundo o Espírito. Existe essa guerra o tempo todo. Vamos lá. É necessário você batalhar, é necessário você entender e colocar a sua alma, colocar suas emoções no devido lugar. Tem hora que você vai ter que profetizar sobre a sua alma, dar uma ordem a ela: aquieta-te, ó alma, cala-te. Você vai falar, porque eu preciso falar com Deus, e muitas das vezes a alma vai mais atrapalhar do que ajudar. Vamos lá. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte aí. Jonas capítulo 1 diz assim: a palavra de Yahvé veio a Ioná, Ben-Amita, Jonas filho de Amitai, com esta ordem. Verso 2: dispõe-te e vai à grande cidade, Nínive, que quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Repita comigo: não é só adoração que sobe até o Senhor, mas a maldade também sobe. Continuando, verso 3: entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe, amarelo. Descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis. Satanás sempre terá um navio preparado para você fugir da vontade de Deus. Vamos lá, vamos lá. Tá, eu sei que vai ser gostoso hoje esse negócio. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito presente aqui. Obrigado. Pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença do Senhor. Contudo, o Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico, e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Em seguida lançaram ao mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio, e tendo se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não venhamos todos a perecer. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si: vinde e lancemos sorte, para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E de fato jogaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Imediatamente lhe perguntaram: declara-nos, pois, neste momento, por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia? Quem és tu, qual é a tua ocupação?
de onde vens e qual a tua terra? A que povo pertences tu? E Jonas passou a responder-lhes: eu sou hebreu e temo a Yahvé Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então aqueles homens ficaram horrorizados e lhe repreenderam: que é isto que fizestes? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já lhe havia contado tudo. Considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, os marinheiros lhe inquiriram: o que devemos fazer contigo a fim de acalmar este mar? Diante do que Jonas lhe aconselhou: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar, pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Contudo, os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Por isso suplicaram a Yahvé nestes termos: ó Senhor, eis que nós te rogamos, ó Yahvé, não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu ó Yahvé, fizeste como te aprouve a fazer. Então agarraram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e logo este se acalmou. Até aí tá bom. Pode colocar a Bíblia no teu assento e a mão sobre o teu coração, você que pode. Eu não sei para onde você está fugindo, porque às vezes a fuga ela só não é geográfica, às vezes a fuga ela é almática, às vezes a fuga ela é espiritual. No tempo onde estamos vivendo, às vezes vamos ficar encobertos de trabalho, encobertos de atividade, só para nós fugirmos do Senhor. Mas o salmista ele já escreveu que não há onde você possa entrar, onde que Deus ele não esteja, onde que Deus não esteja presente. É necessário você entender que não tem como você fugir de Deus. Ministre sobre o seu coração nesse momento. Peça a Ele para poder revelar esta palavra a nós nessa noite. E que você permaneça aqui com a gente em espírito e em verdade. Deus, nós te clamamos nessa noite. Pedimos que o Teu Espírito venha sobre nós de maneira poderosa. Que nós possamos se encontrar contigo nesta palavra, Senhor. Que nós possamos, Pai amado, ver aonde está o nosso coração de fato e tomar posicionamento, tomar uma direção necessária, precisa e crucial para os próximos dias, Pai amado. Fala Tu, Senhor, não eu. Que o Senhor traga, Pai amado, uma noite esclarecedora. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Aleluias, glória a Deus. Quando nós observamos esse cenário aqui, do capítulo de número 1, Deus ele está falando sobre o pecado de Jonas, amém? Deus ele está falando sobre o pecado de Nínive. Porém, Deus ele dá mais ênfase ao pecado de Jonas do que ao pecado de Nínive, porque Deus ele está mais de olho no obreiro do que na obra. Eu quero que você entenda. Deus está mais de olho naquele que está fazendo do que aquilo que você faz, aquilo que você está montando, aquilo que você de fato está movimentando, porque não é sobre intenção, mas é sobre a essência que você está liberando, é sobre aquilo que está subindo até a narina de Deus. Eu gosto do livro de Gálatas que diz que o pecado ele fede. É necessário você entender o que você está exalando às narinas de Deus. Como ele diz aqui, olha, a maldade tem subido até mim, a malignidade tem subido até mim, e é necessário que você desça, é necessário que você vá, é necessário que você vá ao encontro. Você é a minha resposta, você consegue entender? Você é a resposta de Deus lá naquela casa, você é a resposta de Deus lá naquela empresa. E se você está ouvindo essa mensagem é porque de fato você é a resposta de Deus naquele lugar. Você é a voz de Deus naquele lugar. Mesmo que você se encolha, mesmo que você olhe para os padrões religiosos, mesmo que você olhe no espelho e não consiga identificar, não consiga enxergar essa identidade, não consiga ver de fato aquilo que você está carregando, mas um dia na sua vida você disse para Deus que Ele podia contar com você. É por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite nessa igreja. Foi porque Ele veio fazer uma cobrança de uma promessa. Ele veio fazer uma cobrança de um dia de uma mão levantada.
Ele veio fazer uma cobrança de uma oração que você fez lá no secreto. Ele veio fazer uma cobrança daquele dia lá no monte. Ele veio fazer uma cobrança daquele dia da conquista, eu não sei. Mas você um dia fez essa promessa para Ele. O problema é que quando você se compromete, mas na hora H, você se recolhe. O problema é que você se compromete, mas na hora H, você dá mais prioridade aos seus problemas pessoais do que aquilo que um dia você prometeu a Deus. Porque quando você entra nessa dimensão de servir ao Senhor, e você diz, Senhor, pode contar comigo, não importa se Roma vai te prender, não importa se Nero vai te matar, não importa a prioridade daquele momento, importa o que você fez com os seus lábios, importa o que você fez com as suas mãos, importa o que você fez no seu espírito ligado ao Espírito de Deus. Porque toda vez que você está nesse ambiente, você resolve honrar a Deus. Você entra debaixo de uma cobertura, porque quando você resolve as coisas de Deus, Deus resolve as suas coisas. Quando você dispõe o seu coração a servir, quando você dispõe a sua mente, dispõe o seu espírito a servir, Deus mesmo começa a mexer naquilo que só Ele pode fazer. Porque tem coisas que só você pode fazer, outras coisas só Deus pode fazer. Aquilo que é competência de Deus, Ele não vai encolher as mãos. Mas aquilo que é sua competência, Deus Ele vai mexer com todas as esferas possíveis. Deus vai mandar tempestade na direção do seu mar. Deus vai mandar tempestade na direção do seu barco, para que você entenda e compreenda que é necessário você voltar à missão. Vamos lá. Jonas, ele preferia ver aquela cidade morta do que a cidade restaurada. Porque quem era aquela cidade? Nínive era a cidade dos assírios. Tinha um rei mau, um rei impetuoso. Aqueles homens tinham matado toda a família de Jonas. Aqueles homens tinham matado os amigos. Aqueles homens tinham matado pessoas importantes da vida de Jonas. Agora Deus fala assim, olha, eu vou te entregar uma cidade para você ir pregar até ela. Jonas, ele faz uma autoanálise no coração e fala, será muito fácil. Virá uma mensagem de juízo. Logo depois, Deus ele vai exterminar com aquela cidade. Mas no meio do caminho, ele começa a lembrar da misericórdia de Deus. No meio do caminho ele começa a lembrar da graça do Senhor. Ele começa a lembrar de como o Senhor é bondoso, de como o Senhor já tinha perdoado ele outras vezes. E ele faz um cálculo rápido, ele diz, Deus vai perdoar Nínive. Deus vai restaurar Nínive. Eu não vou para Nínive. Eu vou pegar a embarcação para outro lugar. Jonas ele resolve pagar para desobedecer a Deus. Quando olha no contexto, Nínive era o lugar mais distante da onde Jonas ele estava, de Jope. Ele queria fugir o mais rápido possível. Ele queria fugir para o mais distante possível da vontade de Deus. Eu não sei há quanto tempo você está em fuga do teu propósito. Eu não sei quais são os argumentos que você tem usado para você não ser aquilo que de fato Deus diz quem você é. E o primeiro princípio que eu consigo entender aqui é que Jonas, ele finge estar obedecendo, mas na verdade ele está disposto a fugir. Jonas, ele levanta e parece que ele vai obedecer. Jonas, ele levanta, ele arruma as malas dele e parece que está caminhando em direção a Nínive. Mas o coração dele não estava em obedecer a Deus. O coração dele estava em uma frustração do passado. O coração dele estava em uma marca não perdoada. O coração dele estava em uma ferida muito grande. O coração dele estava em lembranças que machucavam e fazia com que ele não se colocasse no centro da vontade de Deus, para que ele pudesse enxergar de acordo do ponto de vista de Deus. Por isso que eu te digo nessa hora, a alma vai mais te atrapalhar do que te ajudar. A alma fala de emoções. A alma fala de memória. A alma fala de emoções. A alma fala de memórias. A alma fala de sentimentos. A alma fala de marcas. A alma fala de feridas. A alma fala até de possíveis alegrias que vem como um peso no tempo do presente. Eu quero que você entenda. Seja uma pessoa, por favor, que ouve a voz de Deus. Seja uma pessoa que esteja disposta
a ouvir a voz de Deus, que esteja disposta a andar na direção que Deus está direcionando, andar na direção que Deus está apontando. A eternidade não é para um grupinho seleto que você pensa que vai para o céu. A eternidade não é para uma panelinha pronta, a qual você diz, para ir para o céu tem que ser de acordo com isso e aquilo, porque um pastor tal me ensinou. Não, só vai para o céu só vai para a eternidade aquele que Deus disse que vai. Não é nós que falamos quem vai ou quem não vai. Não é nós que julgamos, não é nós que falamos que está pronto ou quem não está pronto. Você consegue entender? Enquanto você estiver com essa mente, enquanto você estiver com esse coração, você não vai chegar aos lugares que Deus ele estabeleceu para você. Não existe uma pessoa distante o suficiente para que Deus não possa alcançá-la. Não existe uma pessoa que esteja distante o suficiente para que fale assim, aquela dali, ela já está perdida para sempre. É necessário que você reacenda a brasa no seu coração. É necessário que você equalize o seu coração. É necessário que você fale, Senhor, toma conta da minha mente, toma conta do meu coração, toma conta disso tudo aqui que está me atrapalhando. É necessário eu equalizar, é necessário eu ser sintonizado no centro da tua vontade para que o Senhor me pegue, para que o Senhor me alcance. Eu preciso estar no centro da tua vontade. Deus ele só não queria salvar Nínive, eu quero que você entenda, Deus também estava querendo salvar Jonas. Não era sobre um lugar geográfico chamado Nínive, onde tinha pessoas perdidas. Quando Deus dá essa missão para Jonas, e Jonas resolve no coração dele desobedecer, Deus estava falando, Jonas, você está tão perdido quanto os ninivitas. Jonas, você está tão longe quanto os ninivitas. A diferença é que você finge me obedecer. A diferença é que às vezes você até levanta para poder dizer que está indo ao meu encontro. A diferença é que você às vezes até se levanta, coloca a roupa bonita, coloca a Bíblia embaixo do braço, canta, prega, ouve, mas você está longe, Jonas, porque você tem pregado segundo o seu coração, você tem pregado segundo a sua necessidade, você tem pregado segundo aquilo que você gosta, mas é sobre a minha palavra, é sobre a minha verdade, é sobre o que eu quero, é sobre quando eu quero, é sobre o que eu sei. Tem alguém aqui comigo nessa noite? Você está entendendo para onde Deus ele está te direcionando? Você está entendendo para onde Deus ele está te chamando? Deus ele estava salvando Jonas pela falta de amor dele. Deus queria salvar Jonas da desobediência dele. Deus queria salvar Jonas dele mesmo. Porque a desobediência afasta você do centro da vontade de Deus. A desobediência vai fazer com que você também afaste as pessoas a qual é necessário que você alcance. A desobediência de Jonas estava levando ele para longe de Nínive. A desobediência de Jonas estava levando ele para longe do propósito dele para aquele tempo. Vamos lá. Tem alguém aqui comigo? Vamos lá. Para onde você está indo nessa noite? Eu te pergunto. Para onde você está fugindo nessa noite? Eu te pergunto. Sabe, pessoas que estão fugindo de Deus, elas carregam um peso sobre os ombros. As pessoas que estão fugindo de Deus, elas carregam um peso sobre o cérebro, elas carregam um peso no seu coração. As pessoas que estão fugindo de Deus, elas carregam uma certa linguagem que nem ela mesma consegue compreender. Como se estivesse faltando algo na vida dela. Como se fosse necessário algo que ela não consegue entender o que está faltando. E é como se fosse uma depressão, eu quero que você entenda isso. É como se fosse uma amargura que assola a mente, que como se tivesse uma compressão sobre o coração, ou uma forte mão em cima da cabeça, que comprime essa parte da coluna. É como se você estivesse carregando um peso e você não consegue identificar. Tem pessoas que estão dizendo, eu estou com um problema na coluna que eu não consigo identificar. Antes de você achar esse problema na coluna, é necessário você identificar aonde está o teu coração. Porque às vezes você pode estar com a síndrome de Jonas. Eu obedeço, eu levanto, eu vou, eu faço. Não exatamente em Nínive, porque o importante é pregar, o importante é fazer a obra. Não é. O importante é fazer o que Deus está mandando, aonde Deus está mandando, no tempo de Deus. Não é no seu tempo, Pedro. Não é no seu tempo, Jonas.
Não é na sua vontade, Pedro, não é na sua vontade, Jonas. Se você parar para observar, Jonas e Jesus participaram de uma tempestade. A diferença é que a tempestade de Jonas estava sendo por causa de uma fuga da missão dele. E a tempestade que Jesus estava enfrentando era Jesus indo fazer a missão. Detalhe, todos dois dormiram no meio de uma tempestade. Todos dois estavam ali sonolentos, todos dois estavam ali com os olhos fechados. Tem alguém aqui comigo? A diferença é que o sono de Jesus era um sono de paz. O sono de Jonas era um sono porque ele não tinha mais força. O sono de Jonas é porque ele estava disposto a fugir. O sono de Jonas era porque ele estava disposto a ir para um lugar longe da obediência de Deus. O que eu consigo entender é que você está obedecendo, a obediência não te livra da tempestade. Mas os efeitos e as causas são diferentes. Os resultados das tempestades são diferentes. Jesus, quando ele acorda em meio à tempestade, ele dá um comando, ele dá uma voz e toda a tempestade se acalma. Jonas não, ele fala, não, me lança fora do mar. Só que o lançar fora ao mar de Jonas, sabe o que significa? Ele estava dizendo, me lance de novo ao propósito. Me lance de novo ao propósito, porque Deus enviará um peixe, Deus enviará algum jeito, Deus dará algum jeito para que eu me encontre de volta na situação aonde eu me pus. E quando você entende que você está de novo disposto a voltar ao propósito, você vai perder coisas. Jonas perdeu objetos, Jonas perdeu roupas, Jonas perdeu coisas. Porque era necessário que ele retornasse ao propósito, era necessário que ele voltasse, o resultado tinha que ser diferente. Antes de Jonas ser lançado ao mar, aqueles homens perguntam, qual é a tua ocupação? Ele estava falando, o que é que você faz? Porque eles não reconheciam Jonas como um profeta. Jonas teve uma perda de identidade. Jonas agora não parecia mais um profeta. Porque tudo que ele tinha agora era um medo incubado no seu coração. Tudo que ele tinha agora era desobediência guardada no coração dele. Qual é a tua ocupação? Qual é a tua identidade? O mundo está perguntando. O mundo pergunta por que você é cristão, por que você é crente. O mundo está perguntando por que você vai à igreja. O mundo está perguntando qual é a sua identidade. A atitude de Jonas fez com que ele perdesse a identidade dele. O que fala qual é a sua identidade não é o que seus lábios movem, não é o que a sua corda vocal ecoa, mas são as suas atitudes. É o que o seu coração está carregando, é a sua prioridade, é aquilo que de fato você carrega no seu coração. As suas atitudes vai denunciar a sua identidade. Mesmo Jonas descendo, Jonas desceu 4 vezes. Jonas desceu para Jope. Jonas desceu para a embarcação. Jonas desceu para o porão da embarcação. Jonas desceu para o mar. Você consegue entender? Quando você está disposto a desobedecer, você só vai degringolando, você só vai descendo. E não é um descer de humilhar-se, não é um descer para ser quebrantado, mas é um descer de você perder a essência das coisas, de você perder a celebração das coisas, de você não ter mais, é como se sua saúde tivesse defasado, é como se o seu olfato perdesse uma porcentagem, você não consegue mais sentir o perfume das coisas. É como se o seu tato, é como se a sua pele ela estivesse de alguma maneira engrossada e você perdeu a sensibilidade das coisas. Você está entendendo qual é o lugar que a desobediência te leva? Você está entendendo o que a falta de missão ela faz com você? A descida da desobediência ela é feia. A descida da desobediência ela te destrói. Mas eu te pergunto nessa noite, aonde você vai chegar com esse nível de desobediência? Eu te pergunto nessa noite, para onde você está caminhando? O que aguardava Jonas era um porão depressivo. Porque um homem que está em guerra, conseguir dormir em meio à tempestade,
ele é como aquela pessoa que entra dentro de um quarto, fecha todas as suas cortinas, fecha toda a porta. Não existe um aparelho de televisão, não existe nada ali que possa ser ligado. Não existe apetite, não existe... Tudo que ela quer é ser envolvida em doses significativas de remédio para ela esquecer da realidade dela. Para ela esquecer de fato daquilo que está acontecendo lá fora. Quando na verdade a guerra não está acontecendo lá fora, a guerra está acontecendo dentro dela. Porque Deus está tentando falar com ela dentro dela, Deus está tentando trazer ela ao propósito dentro dela, Deus está tentando chamar ela dentro dela. Você consegue entender? Jonas e Jesus se parecem demais. A diferença é que Jesus obedeceu e Jonas desobedeceu. Jonas pagou para desobedecer. Você consegue entender? Jesus, ele se deu, ele se doou. Ele deu o sangue próprio dele para ele poder tirar todo o pecado. Todo o pecado. Jonas, ele traz uma mensagem de juízo. E quando ele traz a mensagem de juízo, a Bíblia diz que ele é aceito, o povo se arrepende. Jesus, ele traz uma mensagem de misericórdia e graça, e ele é rejeitado. Você consegue entender? Jonas, ele está indo para um lugar completamente apático, um lugar completamente de retaliação. E ele é aceito. Jesus vai para Jerusalém, o centro do lugar religioso, e ele é rejeitado. Jonas, ele passa 3 dias na barriga do peixe. Jesus, ele passa 3 dias vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo o inferno. Você consegue entender? Os resultados são diferentes, as causas são parecidas, mas os resultados são diferentes. Aquele que obedece é aquele que desobedece. Quando você começar a entender essa esfera, você vai ver as coisas se reorganizando aí dentro de você. Quando você se dispuser a obedecer, você vai ver uma paz entrando no seu coração, uma paz entrando na sua mente. Você vai ver que as coisas acontecem, você vai entender que o problema não é lá fora. O problema só era converter o povo de Nínive, só que se tornou 2. Qual era? Converter o povo de Nínive e converter Jonas. Deus está chamando pessoas e tem pessoas dizendo: não, eu estou ocupado demais, eu não estou conseguindo me encaixar em nada. Porque você está querendo encaixar com algo que está contaminado. As suas emoções foram contaminadas durante o tempo, ao longo da vida. O lugar que Deus quer te levar, suas emoções têm que estar estabilizadas, a tua emoção tem que estar completamente equilibrada. O lugar que Deus quer te levar, não dá para você ir com essa emoção que você tem hoje completamente duvidosa, completamente ferida, completamente marcada. O lugar que Deus quer te levar, você tem que se resolver hoje com Ele. Eu quero que você entenda isso. Deus já enviou o peixe na sua direção, e você vai ter que ser lançado ao mar, você vai ter que ser lançado ao propósito. No momento que Jonas reconheceu: não, o problema sou eu. No momento que Jonas reconheceu: não, quem está atrapalhando sou eu, quem está trazendo essa tempestade sou eu. Ou seja, é necessário que você se coloque na brecha, é necessário que você reconheça, é necessário que você olhe para você. Não é sobre o problema da igreja, não é sobre o problema no Brasil, é sobre quem é você, é sobre o seu coração, é sobre aonde você quer chegar. O evangelho não é apenas uma religião para poder melhorar os seus ânimos. Não é um antrófo emocional que vai te dar um abraço nos momentos mais sombrios, para você se livrar dela depois e seguir. Não, é um pacto de sangue. Vai custar a sua vida, eu quero que você entenda isso. O evangelho vai custar a sua vida, é um lugar sem retorno. É um lugar de eternidade, eu quero que você entenda. Estão pregando aí fora um evangelho completamente frio, um evangelho completamente fraudulento, que não te custa nada. Não, vai custar a sua vida, vai custar os seus planos, vai custar o seu propósito, vai custar coisas, lugares e pessoas. Muitas vezes você vai querer estar em tal lugar e você vai ter que abrir mão, porque Deus quer você em outro. Você vai estar entendendo o que Deus está falando para você nessa noite? O evangelho não é para qualquer um. Você tem que aprender a se amar e amar Deus para você chegar no lugar onde Deus quer que você esteja.
Mas se você está aqui essa noite, se você está ouvindo essa mensagem, eu quero que você entenda que você é um dos tais. Eu quero que você entenda que Deus te chamou, que Ele te separou. Eu quero que você entenda que Deus, Ele acredita em você, porque Ele sabe o que Ele depositou aí dentro. Ele sabe o que Ele investiu, Ele sabe o que Ele colocou aí dentro. Mesmo que você esteja sentindo completamente um peixe fora d'água, mesmo que você esteja sentindo completamente inapto, porque você está sentindo algo que é humano, mas Deus está te chamando para algo sobrenatural. Deus está te chamando para algo que não é material, que não é físico, é uma esfera completamente diferente. É uma esfera de realizações, é uma esfera de poder, é uma esfera de restauração, é uma esfera de transformação, é uma esfera que te leva em outra dimensão. Nós estamos acostumados com o evangelho calmo, o evangelho normal dos domingos, onde nós apenas levantamos as mãos nos cultos, apenas nós sabemos alguns versículos e esperamos a pregação de domingo. Deus está te chamando para um secreto diferente. O porão era uma fuga, mas a barriga do peixe era um secreto. Você consegue entender? Quando você cai no capítulo 2 de Jonas e você começa a ler, você vai ver a oração de Jonas dentro das entranhas do peixe. E ali se torna um devocional. Porque o porão é um lugar de fuga, mas o secreto é um lugar de restauração, é um lugar de conserto, é um lugar de reconciliação, é um lugar de abraço, é um lugar que Deus Ele te pega. É um lugar onde que Deus Ele revela a essência, Ele revela o perfume, Ele revela a cura. O secreto muitas das vezes não vai ser um lugar agradável, mas a partir do momento que você fala, me lance ao mar, me lance ao propósito, você está dizendo bem assim: Senhor, eu estou disposto a me encontrar contigo no secreto. Eu não vou me enrolar no meio dos trabalhos, eu não vou me enrolar com atividades para eu não ver a tua face, porque eu preciso ser tocado, eu preciso ser mexido, eu preciso ser desestruturados, eu preciso ser reconfigurado pelo Senhor. Jonas, ele recebe uma segunda chance. Quando ele chega na areia, ele pode mais uma vez fugir, mas ele resolve não fugir. Ele resolve levar a mensagem a Nínive. Não desperdice a chance que o Senhor está te dando. Não desperdice os recomeços que Deus está te entregando esses dias. Vamos começar outra vez. Ir ou não ir? Ser ou não ser? Eis a questão. Alguém já disse isso um dia. Só você tem essa resposta. Deus está dizendo: eu conto com você. Deus, Ele olha para Elias e fala: Elias, volte pelo teu caminho. Sabe por que Deus está dizendo isso? Porque Deus está falando para Elias: Elias, este caminho não foi eu que entreguei a você. Estou falando quando Elias ele foge de Jezebel e foge de Damasco e vai para a caverna. O caminho era dele, então eu estava dizendo: Elias, volte pelo teu caminho. Porque Jesus lá na frente ele se apresenta: eu sou o caminho. Ou seja, tem um caminho que foi feito por Deus e tem um caminho que foi feito por você. O caminho que foi feito por Deus é um caminho que Jesus, Ele é a porta, e você vai, e você não retorna. Você não retrocede, mas o caminho que você trilhou, o caminho que você fez, tem que haver uma convenção, uma volta de 180 graus, tem que haver uma metanoia, tem que haver um arrependimento. Você consegue entender? Pelo teu caminho você se arrepende, pelo teu caminho você volta, mas pelo caminho de Jesus você avança, pelo caminho de Jesus você vai adiante. Volte pelo teu caminho. Volte pelo teu caminho. Eu quero que você entenda. É dia de você assumir a culpa. A culpa não é da igreja que está enfraquecida, a culpa não é do louvor. A culpa, eu quero que estou falando no modo geral, não estou dizendo agora a igreja batista, por favor, não se limite aqui. Aí quando eu falo a igreja, estou falando sobre o movimento no Brasil. Não é sobre as guerras em cima dos púlpitos, sobre quem é a maior ou quem é a menor. Não é sobre quem prega ou quem não prega, mas é sobre você. Jesus, Deus, Ele queria Jonas antes de Nínive. Deus, Ele quer você antes do Brasil. Deus, Ele quer você antes de São Paulo. Deus, Ele quer você antes da janela 10x40. Porque Ele diz: ainda que você dê o seu corpo para ser queimado, se não for por amor, não tem valor algum.
E o amor não é um sentimento, é uma decisão de fazer o melhor possível para Deus e o seu próximo. Amor não é sobre você estar o tempo todo falando em línguas estranhas, tirando um salto cheio da unção, mas é sobre naqueles dias que você não tem emoção, e você diz, não, eu chegarei, eu vou lá, eu vou continuar dando passo após passo, mesmo rastejando, mesmo às vezes até caindo, mesmo às vezes até sendo rejeitado por mim mesmo, eu ainda assim voltarei como um filho pródigo para o propósito. Mesmo assim eu voltarei como um filho pródigo para o meu pai. Quando você tiver isso resolvido no seu coração, nada mais te segurará. Quando você tiver isso no seu coração, você vai poder dizer, me lance ao mar, porque eu quero o propósito de volta. Terá sempre um peixinho na sua direção, dizendo, eu estou pronto para te engolir e te levar de volta ao propósito. Não importa quão distante você esteja. E Deus, Ele é um Deus altamente misericordioso. Mesmo Jonas desviado, mesmo Jonas desobediente, Ele converteu toda uma embarcação. Você consegue entender? Ele fez com que toda a embarcação parasse de adorar os outros deuses e ficasse adorando apenas Yahvé, orando e reconhecendo que Deus era o Senhor. Profeta, não dá para fugir. Profeta, não dá para fugir. Volte para Deus. Eu lembro de um colega meu, missionário. Ele desviou durante um tempo e ele, há muitos anos atrás, ele tinha tido problema com drogas. E quando ele desviou, ele procurou a primeira biqueira. E quando ele chega lá e ele senta, ele compra umas pedras de crack. Quando ele senta para poder queimar a primeira pedra, outro homem completamente drogado fala, Jonas, o que você está fazendo aqui? Por que você está fugindo? E esse outro meu colega te diga, ele não tinha cara de crente. Ele tinha um corpo, não sei, talvez 80% tatuado, com várias tatuagens de demônios pela sua face, na sua cabeça, por todo o seu corpo. Ele disse que onde que ele via, onde que ele ia, ele escutava aquela voz do Senhor falando, por que você está fugindo, Jonas? Que essa palavra te pegue nessa noite. E que você entenda que não é sobre você parecer que está caminhando para Nínive e está pegando embarcação diferente. Não é sobre você estar fazendo a sua vontade. Eu quero te perguntar nessa noite, quem é o seu Senhor? Senhor é todo aquele ser que tem domínio sobre a sua mente. Senhor é tudo aquilo que você não tem controle sobre ele, ou sobre aquilo, sobre ele não sobre aquilo. Sabe por que eu estou fazendo essa analogia? Porque assim como Jonas, ele tinha uma ferida muito grande no coração, e Deus mandou ele pregar para um grupo de pessoas específicas, ele disse não. Eu te pergunto nessa noite, esta pessoa que um dia te machucou, se Deus falar assim, eu quero que você vá ao encontro dela, porque tem uma palavra profética para ela, você iria? Porque se você está disposto a falar no seu coração agora com sinceridade para você mesmo, eu não vou. É necessário você se converter, Jonas. É necessário você ser lançado ao mar, Jonas. Eu quero orar com vocês nesse momento. Aleluia. Vamos lá, igreja.